queridos, professor Rodrigo Corrêa com vocês, de volta dessa pausa forçada, para que aí mesmo à distância a gente consiga produzir um material de qualidade, ter uma interação bacana, independentemente de não podermos interagirmos de maneira presencial, nós vamos conseguir fazer um bom trabalho e vocês não vão ficar parados não, pessoal, nada de moleza. Tira esse ferrugem aí que vocês acumularam ao longo desses dias e vamos produzir, tá bom? Estamos de volta com todo o gás, com força total e agora é a nossa vez. Vamos fazer a diferença, beleza? Meus queridos, seguindo com o nosso planejamento, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a poluição do meio ambiente, aonde poluição é um tema extremamente atual, importante, faz parte do nosso dia a dia. É quase que impossível você assistir um telejornal sem ouvir alguma notícia relacionada à preservação e conservação do meio ambiente. Sendo que sempre o principal motivador da poluição no planeta quem é? Perfeito, nós mesmos, os seres humanos. Então, o principal fator motivador da poluição é o fator humano, que nós chamamos de fator antrópico, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha no conceito de poluição e os principais tipos de poluição que existem e nós iremos estudar. Nós não vamos ver todos os tipos de poluição, porque são muitos. Vamos focar nos principais, tá bom? Então vamos lá, minha gente. Começando aí pelos principais tipos de poluição. Poluição da água, também conhecida como poluição hídrica, a poluição do ar ou atmosférica e a poluição do solo, que é a mesma coisa que poluição edáfica. Então não se esqueça. Os três tipos principais de poluição são aqueles relacionados ao meio ambiente. E com base nisso nós vamos destacar a poluição da água ou hídrica, do ar ou atmosférica e do solo ou edáfica. Sendo que aquele tipo de poluição que vai nos requerer maior tempo e atenção é a poluição atmosférica. Porque na poluição atmosférica a gente vai falar bastante sobre vários fenômenos atmosféricos que afetam o nosso clima. Como, por exemplo, a inversão térmica, o efeito estufa, o famoso aquecimento global, que muita gente confunde com o efeito estufa, pensa que são a mesma coisa, sendo que não são. E nós iremos ver as diferenças. Falaremos também sobre chuva ácida. Em relação à poluição da água, o destaque vai para um processo principal denominado eutrofização, também conhecido como eutroficação, que sempre começa do mesmo jeito, com derramamento de matéria orgânica através das redes de esgoto sem tratamento na água dos rios que abastecem uma cidade. Aqui em Teresina mesmo, isso acontece demais. E vamos falar também sobre a poluição dos solos, relacionando isso mais a um fenômeno que já foi estudado anteriormente pela gente, aonde diferentes substâncias químicas, como por exemplo metais pesados ou herbicidas, se acumulam no solo e podem se acumular progressivamente ao longo de uma cadeia alimentar. Quem lembra o nome desse fenômeno? Tenho certeza que vocês vão se lembrar. Exatamente, é a magnificação trófica. Perfeito. Então, pessoal, os três tipos de poluição principais que serão estudados são esses aí. Mas existe a poluição visual, a poluição sonora, a poluição luminosa, luz demais incomoda. Vale destacar, pessoal, que a poluição ela foca no acúmulo de poluentes no meio ambiente. E os poluentes são essas substâncias que existem em pequenas concentrações ou até mesmo em nenhuma e que no decorrer do tempo acumulam-se progressivamente devido à ação do ser humano e isso vem a causar um desequilíbrio ambiental, beleza? Então vamos continuar, vamos seguir, pessoal. Aqui nós temos a definição de poluição. Como vocês podem perceber, é a introdução de substâncias no ambiente que normalmente não são encontradas ou que existem em pequenas quantidades. Como eu acabei de falar para vocês, poluição é o acúmulo de poluentes. E esses poluentes podem ser elementos químicos, substâncias diversas, que ou já existem naquele local em pequenas quantidades e no decorrer do tempo acumulam-se gradativamente de forma progressiva devido à ação do homem e venham a causar um desequilíbrio ambiental, ou até mesmo substâncias que não existiam e que começaram a se acumular e talvez nesse caso até mesmo em pequenas quantidades já levam a esse desequilíbrio, beleza? Além disso, nós temos aqui, pessoal, embaixo o conceito de poluente. Como vocês podem perceber, o poluente é aquilo que é acumulado no processo de poluição. Está aí a nossa definição, ó. Detrito introduzido num ecossistema não adaptado a ele, ou que não suporta nas quantidades em que é feito. Ou seja,
é aquele elemento ou substância química que ou não existia no ambiente e começou a se acumular devido à nossa ação, ou já existia, porém em condições naturais em pequenas quantidades. E que devido à ação do ser humano, isso foi aumentando consideravelmente, gerando um desequilíbrio ambiental. Beleza? Vamos lá. Pessoal, nós vamos começar a falar especificamente sobre a poluição da água. E a poluição da água, ela está ligada diretamente a um processo denominado eutrofização. Tá aí. E a eutrofização, pessoal, é um processo que sempre se inicia do mesmo jeito. Então vocês devem focar no ponto de partida, que é o aumento da matéria orgânica na água. Que matéria orgânica é essa? Restos de alimentos despejados nas águas de um rio através de redes de esgoto sem tratamento. A maior parte do lixo doméstico é formada por resto de comida. E resto de comida é matéria orgânica que entra em decomposição. Quem lembra quais são os seres decompositores das cadeias alimentares? Boa, fungos e bactérias. Só que aqui no ambiente aquático o destaque é muito maior para as bactérias. Porém, você precisa se lembrar que existem aquelas que dependem de oxigênio para sobreviver. Qual é o nome delas? Bactérias aeróbicas. E aquelas que não, são as anaeróbicas. Ainda há aquele grupo que vive tanto numa situação quanto em outra. São as anaeróbicas facultativas. Só que essas, nesse caso, não vão ganhar destaque. A gente vai falar primeiro dos dois grupos citados anteriormente, tá bom? Então, eutrofização está ligado diretamente à poluição da água. Não se esqueça. Viu uma questão falando sobre poluição da água? A resposta vai girar em torno da eutrofização. Como é que acontece a eutrofização? Tá aí, minha gente. Tudo começa com o aumento da matéria orgânica, derramamento de lixo sem tratamento na sua rede de esgoto. Inclusive aqui no Piauí nós temos um dos menores índices do país, isso é abaixo de 20%. Ou seja, a cada 5 moradias, uma ou até menos vai ter rede de esgoto tratado. É um percentual muito baixo, infelizmente. E isso leva a um efeito cascata. Aqui nós estamos vendo a imagem de um rio que sofreu muito com o processo de eutrofização. Muitas vezes nós observamos isso aqui, principalmente nas épocas mais quentes do ano. Tem gente que olha e diz, oh, que coisa linda, parece um tapete na superfície da água. Mas não, pelo contrário, quando você vê isso aqui, se entristeça e saiba que o rio está morrendo. E quando nós falamos que um rio está morrendo, obviamente eu não estou falando da água. A água não tem vida, é matéria inanimada. Nós estamos falando dos seres vivos que habitam esse ecossistema. Quando isso acontece, quando a eutrofização se desenvolve no ambiente, os seres vivos que ali habitam terão muita dificuldade de sobreviver e muito provavelmente acabarão morrendo. Por quê? Por conta desse efeito cascata iniciado pelo derramamento da matéria orgânica na água. Vamos ver qual é a sequência de eventos que se dá logo após o início do processo. Voltando para aquele slide em que nós estávamos. Então começamos com o derramamento da matéria orgânica na água. Matéria orgânica morta vai sofrer o quê? Decomposição. Decomposição é feita por quem? Fungos e bactérias. Na água predominam as bactérias. Então, se eu tenho muita matéria orgânica para ser decomposta, eu terei um aumento no número de bactérias. A princípio, essas bactérias são bactérias aeróbias ou aeróbicas, tanto faz. São aquelas que vão consumir oxigênio. Consequentemente, se eu tenho um grande número de bactérias respirando dentro da água, o que vai acontecer com o teor de oxigênio nesse ambiente? Vai diminuir, porque o consumo é muito grande. Então, após a proliferação das bactérias aeróbicas, isso vai levar a um aumento do consumo de oxigênio e a diminuição desse gás na água. A concentração diminui. Por quê? Porque o consumo é muito grande. E se o consumo de oxigênio é muito grande e a sua concentração diminui, vai gerar escassez. Faltando oxigênio na água, o que vai acontecer? Os seres vivos que ali habitam e precisam respirar dentro desse ambiente não terão que respirar e morrerão asfixiados. Quando os seres vivos morrem, eles vão representar o quê? Mais matéria orgânica morta na água. Por isso que após a etapa em que nós estávamos discutindo, nós temos a morte dos seres aeróbicos. Por quê? Porque faltou oxigênio até para quem já vivia lá. Inclusive as próprias bactérias que estavam fazendo a decomposição inicialmente. Beleza? Na sequência, nós vamos ter a proliferação de organismos anaeróbicos, aquele outro grupo de bactérias. Nós já tínhamos falado das aeróbicas, só que elas consumiram o oxigênio praticamente todo
E agora, devido à escassez, elas mesmas acabaram falecendo. E quem assume o protagonismo da decomposição? O outro grupo, as anaeróbicas. Só que no ambiente aquático, as anaeróbicas são insuficientes para fazer a decomposição de tanta matéria morta ali. Então o que vai acontecer? Vai haver o que nós chamamos de decomposição incompleta, ou seja, aquele resto de matéria não é decomposto completamente e vai se acumulando cada vez mais. Vira uma bola de neve e o ambiente vai ficando cada vez mais poluído. Beleza? Deu para entender? E o resultado final é aquilo que a gente já tinha visto na imagem anterior. É isso aí, pessoal. Você está vendo aqui na superfície da água a proliferação de alguns organismos, nesse caso especificamente algumas algas, que podem, além de prejudicar a questão da respiração nas camadas mais profundas do ambiente, elas atrapalham também na penetração de luz. Por quê? Primeiro, professor, por que surgem essas algas aí mesmo? Lá no início da eutrofização. Não existe, o início não é marcado pelo aumento da matéria orgânica na água? Então digamos que a água se torna um ambiente fértil, como o solo, só que nós estamos falando da água. Então pode ocorrer sim a proliferação de algas na sua superfície. Daí esse aspecto verde, parece um tapete verde na superfície da água. E a proliferação dessas algas, ela vai prejudicar também na passagem da luz solar para as camadas mais profundas do rio. E se a luz não passa, o que acontece com as algas que vivem lá embaixo, submersas? Não farão a fotossíntese. E o que as algas representam no ecossistema aquático? Os produtores de uma cadeia alimentar. E se os produtores morrem, o que acontece com os consumidores? Consequentemente, também irão morrer. Então, pessoal, a proliferação de algas também é muito comum de acontecer em ambientes onde ocorre eutrofização. Beleza? Importantíssimo! Aprendam aquela sequência de eventos que começa com o aumento da matéria orgânica, resultante do derramamento de lixo sem tratamento pelas redes de esgoto da cidade. O rio tendo o maior número de matéria orgânica, vai haver proliferação de bactérias aeróbicas, as aeróbicas vão consumir o oxigênio e o resto da história você já conhece, beleza? Perfeito? Podemos seguir? Vamos embora, pessoal. Tá aí. Aqui nós temos apenas mais algumas informações resultantes daquilo que nós havíamos discutido, em específico voltado para a poluição agora atmosférica. Antes nós estávamos falando da poluição da água, agora vamos falar da poluição do ar, beleza? Fechou? Então, fazendo uma breve introdução sobre a poluição atmosférica. Resulta, como vocês podem perceber, resulta da emissão de gases poluentes ou de partículas sólidas na atmosfera. Ora, minha gente, se a gente está falando da poluição do ar, é evidente que os principais poluentes, ou seja, aqueles materiais que vão se acumular devido à ação do ser humano, serão gases. Mas pode acontecer também de partículas sólidas estarem em suspensão. Mas na atmosfera, o ponto principal da poluição realmente é o acúmulo de alguns gases. E você vai precisar saber qual gás está relacionado a cada um dos fenômenos ambientais que nós vamos ver na sequência. Como, por exemplo, o efeito estufa, aquecimento global, inversão térmica e chuva ácida. Beleza? Além disso, efeitos sobre a saúde humana. Aqui você pode ter, pessoal, uma série de consequências danosas à nossa saúde, quase todas relacionadas principalmente a problemas do aparelho respiratório. Por quê? Obviamente nós estamos falando sobre poluição atmosférica e o ar está intimamente ligado à nossa respiração. Se alguns gases aumentam consideravelmente a sua concentração no ambiente, evidentemente nós poderemos inalá-los e prejudicar a fisiologia do nosso aparelho respiratório, tá bom? Podemos seguir? Vamos nessa. Tá aí. Pessoal, falando um pouquinho agora sobre o efeito estufa. Cuidado, hein? Muita gente confunde efeito estufa com aquecimento global. Eles são muito parecidos, têm a mesma origem, mas não são a mesma coisa. Inclusive, eu já antecipo a vocês, efeito estufa não é maléfico, pelo contrário, é extremamente benéfico, importante e necessário. Se ele não ocorresse, nós sequer estaríamos aqui para termos essa discussão que estamos tendo agora. Já o aquecimento global não. Esse, de fato, é extremamente prejudicial para o planeta e pode ter consequências catastróficas não só para a vida humana, mas para a vida dos seres vivos em geral no planeta. Tá bom? O efeito estufa, certo?
que tem esse nome por funcionar exatamente da mesma forma que funciona uma estufa agrícola. A radiação solar, no caso do efeito estufa especificamente, ela vai incidir sobre a superfície terrestre. Parte dessa radiação, assim que bate sobre a superfície, ela é absorvida e aquece o nosso planeta, mantendo-o a temperaturas compatíveis com a vida. Caso isso não acontecesse, o planeta seria muito frio e a vida seria incompatível. Então, no efeito estufa, a radiação solar bate no planeta, parte é absorvida. Outra parte será refletida, que normalmente iria se dissipar para as camadas mais altas da atmosfera até chegar ao espaço. Mas numa estufa, o que acontece? Essa radiação refletida não se dissipa por completo. Pelo contrário, parte dela vai ficar presa nas partes mais baixas da atmosfera, próximas à superfície terrestre. O que vai fazer com que parte dessa radiação refletida fique retida? Alguns gases liberados por nós na atmosfera. Principalmente o CO2, pessoal, o famoso gás carbônico ou dióxido de carbono, beleza? Então, passando a limpo o efeito estufa, como é que funciona? O efeito estufa acontece quando a radiação solar incide sobre a superfície do planeta, parte bate e fica, é absorvida. Outra parte que incide será refletida, só que ao invés dela ser refletida para o espaço, ela vai ficar retida na atmosfera próxima à superfície terrestre, aquecendo o planeta e mantendo-o a temperaturas compatíveis com a vida. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural e necessário para que a vida exista no planeta. Qual é a diferença principal entre efeito estufa e aquecimento global? É que o aquecimento global é como se fosse o efeito estufa, mas passando do ponto. O efeito estufa ele aquece o planeta a temperaturas necessárias e compatíveis com a vida. Quando essa temperatura aumenta excessivamente, por conta da ação do homem, que libera muito gás carbônico na atmosfera, além do gás carbônico, nós podemos falar também do vapor de água, do monóxido de carbono, CO, o metano, CH4, lembram? Que além de ser extremamente inflamável, retém muito calor. Mas falou em efeito estufa ou aquecimento global, pessoal, o ponto principal realmente é o CO2, o gás carbônico, beleza? Então nós temos aqui algumas informações preliminares sobre o que nós acabamos de discutir. Vamos seguir, vai lá. Tá aí. Como eu acabei de falar para vocês, o principal gás causador do efeito estufa e também do aquecimento global é o gás carbônico, tá bom? E o gás carbônico ele pode ser liberado na atmosfera de 4 formas diferentes. Isso tem uma relação direta com ciclos biogeoquímicos. Lembram de já terem estudado ou lido alguma coisa sobre ciclos biogeoquímicos? Um dos que recebe maior destaque é o ciclo do carbono. Por quê? Porque ele tem uma relação íntima com a atmosfera e fenômenos climáticos, como, por exemplo, efeito estufa e aquecimento global. Vocês se lembram quais são as 4 formas de se liberar carbono para a atmosfera? Vamos lá. Primeira e principal, queima dos combustíveis fósseis. Quais são os principais combustíveis fósseis utilizados pelo homem? Petróleo, carvão mineral e o gás natural. Destaque principalmente para o petróleo. Hoje em dia, pessoal, quase tudo que é produzido, quase tudo que é fabricado é derivado do petróleo. Então, se algo pega fogo, é muito provável que naquela fumaça haja um grande teor de CO2, tá bom? Então, uma das formas de se liberar gás carbônico para a atmosfera é a queima dos combustíveis fósseis. Além disso, nós temos a respiração. Vale destacar que quando nós respiramos, o oxigênio é consumido e o gás carbônico é liberado. Outro processo de liberação é a decomposição. Quando os seres vivos morrem e sofrem a ação dos decompositores nas cadeias alimentares, também eles se liberam uma quantidade razoável de CO2. E também o processo de fermentação feito por muitos micro-organismos. Mas querendo ou não, desses 4 processos, qual é aquele que joga mais CO2 no ar mesmo, de fato? Combustão, pessoal, não há dúvidas, beleza? Ok. Então aqui nós temos algumas informações relacionadas ao efeito estufa e sua relação íntima com o gás carbônico, coisa que nós acabamos de ver. Beleza? Vamos nessa, vamos seguir. Tá aí. As principais consequências do efeito estufa são essas que estão listadas para vocês. O aumento da temperatura atmosférica. Por quê? Porque quanto mais gás carbônico no ar, mais aquela radiação que bate e é refletida vai ficar retida nas camadas mais baixas da atmosfera. Consequentemente,
o clima vai se aquecendo cada vez mais. E se as temperaturas do planeta aumentam, isso leva a uma série de outros fatores que vêm em sequência, mais uma vez como um efeito cascata. Temperatura do planeta aumenta, isso resulta no quê? Em alterações climáticas, como por exemplo relacionadas ao degelo das calotas polares, as famosas geleiras. É evidente, pessoal, se o planeta está esquentando, quem vai sofrer primeiro são as calotas polares. Se o gelo derrete, o que acontece com o nível do oceano? O nível do oceano sobe. Por isso nós vamos ter o quê? A inundação de áreas litorâneas. Por quê? Pois o derretimento das calotas polares eleva o nível dos oceanos. E além disso que nós íamos passando assim, aqui isso pode levar à extinção de algumas espécies. Não apenas espécies aquáticas, como espécies terrestres que vão sofrer também com o aumento da temperatura. Afinal de contas, vale lembrar que os seres vivos, eles podem ser homeotérmicos ou psilotérmicos. Lembram da diferença? Homeotérmicos são aqueles que são iguais a nós, seres humanos. Temperatura corporal constante, não varia de acordo com o ambiente. Esses são os que mais irão sofrer. No caso de um ser humano, por exemplo, qual é a nossa temperatura considerada normal? Qualquer variação entre 36 e 37 graus. Se aumentou um pouquinho, vai para 38, você já vai estar em estado febril, você já não se sente bem, tem mal-estar, tontura, fraqueza, a cabeça dói. E isso porque a sua temperatura aumentou apenas 1 grau. Então, minha gente, isso é um problema extremamente sério, que requer uma atenção especial, e não adianta apenas cobrar das grandes empresas e dos órgãos governamentais medidas educativas no sentido de diminuir a poluição atmosférica. Nós temos que nos preocupar em fazermos a nossa parte também, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente tem a representação do que nós estamos discutindo nos últimos instantes, falando exatamente sobre como acontece o efeito estufa. Aqui, pessoal, na linha A, nós temos a representação da incidência da radiação solar sobre a superfície terrestre. No momento B, você observa que parte dessa radiação que incide será refletida. Normalmente, essa radiação seria dissipada para o espaço. Só que dependendo da quantidade de gases derivados, principalmente do carbono, como é o caso do CO2, essa radiação refletida ela pode ficar presa nas camadas mais baixas da atmosfera, aumentando a temperatura do planeta. Então nós temos aqui a representação de 3 momentos diferentes, onde ao final você consegue observar com exatidão como funciona o efeito estufa. Qual é a diferença principal entre efeito estufa e aquecimento global? É que o efeito estufa ele vai aquecer o planeta com temperaturas compatíveis com a vida. É um aquecimento bacana, digamos que na medida certa. Já no aquecimento global, não. Você vai acumular tanto gás carbônico na atmosfera que as temperaturas vão passar do ponto. O planeta já vai aquecer demais. Ele vai superaquecer. E isso pode trazer aquelas consequências catastróficas que foram discutidas anteriormente. Beleza? Vamos nessa. Aqui nós temos, pessoal, somente a representação do derretimento de uma geleira. Só para ilustrar aquilo que a gente estava discutindo. Tá bom? Por enquanto, vamos falar só sobre mais um fenômeno ainda relacionado à poluição atmosférica. Já falamos sobre aquecimento global e efeito estufa. Agora é a vez da chuva ácida. Olha o nome, galera. Se liga, presta atenção. Chuva ácida. O nome já diz. É porque na chuva haverá ácido. Que ácido? Professor, como é possível? Porque chuva é feita de água. Pessoal, a água da chuva ela vem de onde? Das nuvens. Nuvens nada mais são do que grandes massas de ar feitas de vapor de água. Isso tem relação direta também com o ciclo da água. Olha como isso aqui está intimamente relacionado também ao conteúdo de ciclos biogeoquímicos. Já falamos antes sobre o ciclo do carbono, relacionando ele ao efeito estufa e aquecimento global. E agora a gente vai falar sobre o ciclo da água. A água no estado líquido, que fica na superfície terrestre, em mares, oceanos, sejam depósitos de água salgada, como eu acabei de citar, ou de água doce, um rio, um riacho, um lago, uma lagoa, essa água ela vai evaporar, e ao evaporar ela vai dar origem às nuvens. Só que, junto às nuvens, podem haver outros gases poluentes, liberados também pelo ser humano,
quase sempre em consequência da mesma combustão citada anteriormente, lá relacionando ao ciclo do carbono. Lembram? Quais são as principais formas de se liberar gás carbônico na atmosfera? Combustão, respiração, decomposição e fermentação. Qual deles libera mais gás carbônico? Combustão. A mesma combustão que libera muito gás carbônico, ela pode liberar outros dois gases diferentes que estarão relacionados a esse fenômeno. Então se liga, pessoal. CO2, relação direta com efeito estufa e aquecimento global. Chuva ácida, ela não tem relação tanto assim com gás carbônico. A relação dela é mais com outros gases. Deixa eu ver se eu encontro aqui para relatar para vocês. Bom, aqui nós não encontramos, mas eu vou voltar um pouquinho. Pronto, tá aqui, perfeito. Ó, como vocês podem perceber, os gases dos quais eu estou falando são esses aqui, ó. O NO2, também chamado de dióxido de nitrogênio, e o SO2, dióxido de enxofre. Esses gases também são resultantes do processo de combustão. E quando estão em suspensão na atmosfera, eles podem se combinar ao vapor de água. Qual é a fórmula da água? H2O. Pois imagine o H2O reagindo separadamente, claro, com cada um desses gases. H2O mais NO2 vai dar origem a esse produto, HNO3, chamado de ácido nítrico. O vapor de água interagindo com o SO2 forma um outro gás, que é o H2SO4. Bora lá, o pessoal que é bom de química, que composto é esse aí? É o ácido sulfúrico. Então, tanto o ácido nítrico quanto o ácido sulfúrico formam-se na atmosfera e cairão junto com a água das chuvas durante o processo de precipitação. Professor, então realmente vai chover ácido? Vai, minha gente, o nome não é chuva ácida. Só que você precisa saber como a chuva ácida se forma, tá bom? Como é que ela se forma? A partir da combinação do vapor de água presente nas nuvens com dois gases diferentes, dando origem a dois ácidos diferentes. Quais são os dois gases característicos da chuva ácida? SO2 e NO2. Quais são os ácidos produzidos a partir da combinação entre esses gases e o vapor de água? Ácido nítrico, qual é a fórmula? HNO3. E o ácido sulfúrico, qual é a fórmula? HSO4. Esses ácidos, eles cairão junto com a chuva no processo de precipitação e podem trazer prejuízos à nossa vida. Tanto prejuízos relacionados à economia, porque podem destruir plantações devido à acidificação do solo, como prejuízos à nossa saúde. Como assim, professor? Quer dizer que se eu pegar um banho de chuva ácida, eu vou me queimar, eu vou me desmanchar? Vou sair andando pela rua à medida que a chuva cai, eu vou me desmanchando? Não. Até quando a quantidade de ácido é muita, ela ainda é pouca. Ou seja, eu quero dizer que a chuva ácida, pessoal, mesmo em grandes quantidades, ela não traz tantos malefícios diretos à nossa saúde. No máximo, você pode ter uma irritação na pele, em casos extremos, queimaduras, a acidificação do tecido dos pulmões e problemas respiratórios. Mas isso não é comum de acontecer, tá bom? Então, pessoal, ó, aqui nós temos exatamente aquilo que foi discutido ainda há pouco. Para a formação da chuva ácida, a gente vai ter o acúmulo de dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio, tá bom? É dióxido, ok? Eles vão se combinar com o vapor de água presente nas nuvens, formando aqueles dois ácidos que nós falamos ainda há pouco, beleza? Na atmosfera, esses gases reagem com a água, formando ácidos que retornam à superfície, contaminando rios, lagos e o solo, tá bom? Isso aí não é novidade, nós acabamos de discutir. Bem, meus queridos, em relação à chuva ácida, eu espero que vocês não tenham mais dúvida alguma. Eu só queria, de fato, deixar bem clara a diferença entre esses três fenômenos atmosféricos, todos relacionados à poluição do ar. Quais foram eles? Efeito estufa, aquecimento global e chuva ácida. Desses três, quais são muito parecidos? Os dois primeiros. Efeito estufa e aquecimento global. O que eles têm em comum? O mesmo gás causador do problema. Que gás é esse? Principalmente gás carbônico, CO2. Só que além do CO2, outros gases podem contribuir para o efeito estufa e aquecimento global? Sim. Monóxido de carbono, vapor de água e metano. Mas o cargo-chefe, o principal mesmo, gás carbônico, CO2. Beleza?
E ele é resultante principalmente através de que processo? Combustão. Então, quando algo está pegando fogo, libera grande quantidade de gás carbônico. Agora, já no caso da chuva ácida, o gás que nós vamos destacar não é nem tanto o gás carbônico. São aqueles dois que nós falamos ainda há pouco. O SO2, o dióxido de enxofre, e o NO2, dióxido de nitrogênio. Beleza? Entendido isso? Ótimo. Bom, pessoal, por enquanto nós vamos ficando por aqui. Vamos concluir a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Está sendo um formato diferente, da mesma maneira que é novidade para vocês, está sendo novidade para a gente também. E com o tempo pode ter certeza que nós vamos melhorar e crescer cada vez mais. Eu estou extremamente feliz por voltar a ter esse contato com vocês, mesmo que à distância, mas mentalmente e por coração nós estamos conectados. Beijos e abraços a todos e até a próxima aula. Valeu, beijão!